é muito bem-humorado. Ele é muito, muito, muito bem-humorado. Quem não leu, gente, leiam os romances de Augusto Boal, leiam a biografia. O Suicida com Medo da Morte é maravilhoso. Tem As Aventuras de Johnny Spitfire, espiã jovem e sensual. É imperdível, vale a pena ler. Deveria virar filme até. E os seus textos de teatro, todos com muito humor, né? Apesar de todos políticos, todos muito duros e rígidos no sentido político, ele não abre mão, né? Mas ele sempre mantém um humor, e que eu gosto. Quando eu estou trabalhando o fórum, a dramaturgia do fórum, eu sempre gosto de ter ali frases, palavras, ou até mesmo personagens que tragam um pouco do humor, né? Humor inteligente, não grosseiro, mas o humor para o texto, o humor para o espetáculo. Não é porque a gente vai discutir coisas tão duras, sensíveis, que o texto tem que ser mal-humorado, não funciona, geralmente dá até problemas quando é um texto chato, digamos assim, né? E o Boal, eu aprendi com ele a trabalhar também, sempre, né, que possível, com música, com humor, uma coisa bem brasileira e não uma coisa muito europeia. Desculpa, Célia, vai. Tá, a gente tinha terminado aquele parágrafo sobre o lado direito dominar o esquerdo, que a gente anda em círculos no deserto e tal, tá? Então, o próximo parágrafo é esse aqui. Era a época em que, para além das velhas vedetas, os atores estavam divididos em categorias físicas que se especializavam em determinados papéis. O galã, o centro cômico, a dama galã, a dama caricata, a senhora nobre, etc. Representantes de todas essas categorias reuniam-se num bar central de São Paulo à espera dos empresários teatrais ou de circo. Em muitos circos, representava-se uma peça por dia, de maneira que um bom ator tinha mais ou menos decorado o texto e a história de uma das 50 obras. Claro que a memória não era demasiado rigorosa, havendo lugar para improvisação. Não era raro que um ator, selecionado no bar durante a tarde, se enganasse no seu papel e à noite entrasse em cena representando o personagem de outra peça, que nada tinha a ver com essa. Mas estas coisas sempre se remediavam para a satisfação do público fiel. Célia, não, para quem é carioca, era ali no Amarelinho, na Cinelândia. Os teatros ficavam todos ali, o do Cine ainda está. E eles tinham lugares cativos. O Mendonça, falecido Mendonça, estava sempre lá na mesa dele, paradinho ali, e a gente cansava realmente de ir para lá. O próprio Abujamra ia, né? O Amarelinho era o ponto dos atores. E para quem conhece o Rio, logo depois, a 13 de maio, era onde ficavam os músicos, né? Nos bancos mesmo, às vezes em bares, e vinha o empresário e ia perguntando: olha, quem toca carnaval? Ah, eu. E aí contratava. Quem toca chorinho? E a mesma coisa com teatro. Pessoas que tinham, a gente chamaria hoje de physique de rôle, né? Ou um pouco como as novelas fazem ainda. Então, precisava de uma novinha, de um galã. Eu lembro, quando eu estudei lá na Unirio, o mestrado, com a Bárbara Leodoro, ela foi minha orientadora. E a gente discutia muito isso em relação à companhia shakespeariana. E ela prova, um trabalho belíssimo, que o Shakespeare vai mudando a dramaturgia dele, porque o elenco ia ficando mais velho. Olha que coisa maravilhosa. Se vocês tiverem oportunidade de ler, né, todos os textos do Shakespeare, ela acabou traduzindo junto com Milor, né? Vocês vão ver que ele antes tinha um rapaz muito novo e aí podia fazer a Julieta, tinha a voz fina ainda. E então ele escrevia. E os reis de Shakespeare vão ficando mais velhos. Se vocês olharem, né, a obra Cronologia dos textos shakespearianos, vocês vão ver que o rei vai ficando mais velho, mais velho, mais velho. Isso é muito legal.
Também dá para a gente fazer aqui analogias com a comédia dell'arte, né? Que trabalhava com essas personagens tipo, digamos assim, e isso facilitava quando ela chegava nas cidades, mesmo não falando a língua da região, os atores, acho que também deveriam ter atrizes, eles rapidamente pegavam quem era o prefeito, pegavam quem era o médico, pegavam quem era o advogado, o juiz, e olhavam e faziam, né, o espetáculo adequando à realidade local e faziam um sucesso absurdo. O circo ainda usa um pouco disto, né? Aquela coisa assim. E eu poderia, assim, muito rapidamente, dizer que, principalmente, as novelas no Brasil, é o racismo, né? Onde uma pessoa negra vai fazer o papel do espeto dessa novela nova, né? Do abobalhado, do menino de recados. Né? Então, essa coisa dos negros e negras, que geralmente era o papel de escravo, ladrão, marginal, né? Bandido, e nunca personagem principal. Então, é interessante o Boal trazer isso para cá. E ele vai colocando isso tudo, lembrem que a gente leu lá no início, na apresentação, para a gente entender o pensamento dele, por que, que o teatro do oprimido é necessário e por que o teatro de arena vai exatamente contrapor uma proposta. Beleza, vamos lá? Monstros sagrados burgueses. Quem vai? Posso continuar ou tem mais alguém querendo? Bom, vou lá, tá? Vai lá, vai lá. Monstros sagrados burgueses. De um lado estavam esses monstros sagrados populares, e do outro, os monstros burgueses, que atingiram a sua plenitude quando se desenvolveu mais rapidamente uma burguesia nacional. Na realidade, testa de ferro dos grandes interesses internacionais, quando os consórcios norte-americanos e as grandes empresas multinacionais começaram a apertar o seu domínio sobre a indústria brasileira. Essa burguesia tentou reproduzir no Brasil o bom teatro que tinha visto na Europa e nos Estados Unidos. Estabeleceu-se o conceito de bom teatro em geral e a preocupação máxima de então era igualar Barrault, Olivier e Vilar, sem nenhuma preocupação prioritária com o público ao qual esse teatro se destinava. Não tinham aprendido, porém, a verdade elementar de que nada é estético em si mesmo. O que existe é a comunicação estética. E a comunicação exige a existência de uma relação dialética artista-público. Aqui, pelo contrário, a obra de arte era imposta de cima, do Olimpo artístico. Procurava-se o belo em si. Isto chegava a produzir resultados absolutamente fantásticos. Lembro-me da montagem simultânea de duas Antígonas, a de Sófocles e a de Anuí, obras tão extremamente diferentes uma da outra, com propósitos tão opostos, escritas em épocas tão distintas, mas que, nesse teatro burguês, se transformavam ambas simplesmente em bom teatro. E o bom teatro tinha uma maneira bela de ser iluminado, uma bela coreografia, belas roupas, belas interpretações, tudo muito belo e muito falso. Essa visão do teatro como algo acabado e conhecido transformava os artistas em artesãos. Não podiam criar verdadeiramente, mas sim reproduzir segundo um modelo pré-estabelecido. E esse modelo era o estilo. O artista criador consulta o seu povo, dialoga com o seu povo, interrelaciona-se com ele e descobre as formas estéticas para o diálogo artístico. Aqui não acontecia isso. O artista, transformado em artesão, não se preocupa com o seu povo e só dava atenção aos trajes da época. Se a obra era de Shakespeare, mostravam toda a sua fidelidade a Laurence Olivier e a John Gielgud. Quando a semelhança se aproximava da identidade, a interpretação estava
pronta para a estreia. Na escola de arte dramática, aprendia-se a recitar Shakespeare, Goldoni e os clássicos portugueses. Aprendia-se a andar no estilo, a estar de pé com o corpo a 3/4 para o público, etc, etc. Numa palavra, impunha-se uma forma e, dentro desta forma e dos seus estreitos limites, o ator tinha que criar a sua personagem sem prejudicar a forma pré-estabelecida nos livros de história do teatro. Ele falou que a festinha era às 4, né? Aí eu mandei um áudio para ela. Tem um microfone ligado aí, iPhone. Pronto. Daí a importância que tinha, então, a chamada técnica. Todos os atores procuravam afanosamente adquirir técnica. Mas que técnica era essa? Do mesmo modo que os objetos físicos se parecem com formas geométricas bem definidas, triângulos, quadriláteros, esferas, cubos, etc., também a voz e os movimentos dos atores tinham que se parecer com formas bem definidas. Tratava-se de um conjunto de técnicas geométrico-temporais. Quero exemplificar para que isto fique mais claro, descrevendo algumas técnicas mais em voga dessa época. 1. Pausa de tensão. Consiste em reter, durante alguns segundos, a última ou as últimas palavras que vão dar sentido a toda a frase. Tornou-se célebre uma pausa de tensão do ator que interpretava o protagonista da obra de Arthur Miller, Panorama Visto da Ponte. Na cena em que descobre o amor da sobrinha pelo hóspede. Após um longo monólogo em que falava dos seus cuidados com a sobrinha e do seu ódio ao rapaz, o ator suspendia a respiração e dizia: "E vem-me roubar esse filho da puta?" Quase todas as noites o público, entusiasmado, aplaudia freneticamente. Creio que terá sido o primeiro palavrão aplaudido em teatro e com delírio em cena aberta. 2. Quebra de ritmo. Consiste em dizer com rapidez a primeira parte de uma frase e a seguir diminuir a velocidade ao proceder inversamente. Pode também utilizar-se a quebra de tom, mudando bruscamente o tom de uma parte da frase com o que se obtém mecanicamente o mesmo efeito. 3. Automatismo. Usado com muita frequência nas obras cômicas. Bergson tinha notado que o riso é a reação natural a todo acontecimento que revele o automatismo de uma ação humana. Nunca nos rimos de algo que não seja humano. Quando nos rimos de um macaco no jardim zoológico, é porque o macaco se assemelha a um ser humano. Rimos dos seres humanos cujas mecanizações e automatismos surgem por comparação com o macaco na jaula. As formas por que se revela o automatismo são variadas, desde as mais simples, das comédias dos Três Patetas, uma mulher elegantemente vestida, carregando muitos embrulhos de compras, que escorrega numa casca de banana e quebra o automatismo do seu andar ondulante, a torta que se esmigalha na cara de um senhor vestido de fraque, automaticamente elegante, etc. Até formas superiores, como o pensamento automatizado dos médicos de Molière, para quem os doentes existem porque existe a medicina, e não o contrário. Qualquer forma de quebrar ou revelar o automatismo provoca o riso. 5 ladrões fogem da polícia, saltam um muro, todos ao mesmo tempo, e momentos depois, ritmicamente, começam a aparecer as cabeças dos ladrões por cima do muro. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quinto, e após alguns segundos, o quarto atrasado. O público ri-se. Buster Keaton foge da polícia, corre assustado por várias ruas e encruzilhadas, limpa a roupa, compõe a gravata e levanta a perna para atravessar a rua. Nesse preciso momento, a câmera foca a mão do policial no ombro de Buster Keaton. O público ri-se. Em tempos modernos,
o operário Carlitos passa 8 horas por dia a apertar porcas metálicas numa linha de montagens de uma fábrica. Quando sai para a rua, quer apertar os botões de todas as senhoras e policiais que cruzam no seu caminho, O público ri. 4. Timbre de voz pré-determinado. Esta era uma das técnicas mais comuns, que quase se transformou numa espécie de marca registrada. Cada vedeta tinha o seu timbre de voz particular, mas que não devia coincidir com a sua verdadeira voz para uso caseiro. Uma conhecida atriz falava com um timbre arquejante, revelando sempre angústia e ansiedade em tudo que dizia. Outro conhecido ator falava sempre em todas as obras, fossem de que estilo fossem, com um trêmulo vocal que o caracterizava. A obra tanto podia ser um Arlequim, de Goldoni, como um soldado Tanaka, de Kaiser. 5. Movimentos rápidos em cenas climáticas, até o fundo da cena e depois um rápido regresso ao público. Movimentos triangulares, com um ator que desenvolve a ação principal, colocando no vértice mais distante da plateia, etc. Colocado no vértice mais distante da plateia, etc. Não se trata de dizer que nos faltavam grandes atores na época. Pelo contrário, havia uma grande quantidade de atores muito bons, até mesmo excepcionais. Porém, a aprendizagem era deformada por uma visão artesanal puramente formal, quase sempre servil, que a maioria dos ensinadores tinham do teatro. Nada fez tanto mal ao teatro brasileiro como o conceito abstrato do bom teatro. Não se compreendia que o Brasil, a Argentina, a Europa, a Indonésia, o Japão, a China, a Coreia, cada continente, cada país e às vezes cada região concreta de um país devia encontrar o seu bom teatro, que é útil em determinadas circunstâncias específicas e não necessariamente noutras. O colonialismo cultural consiste precisamente nisso, em aceitar como universais os valores da cultura do colonizador. Então, o bom teatro europeu e o bom teatro norte-americano deveriam ser o bom teatro de todos os países colonizados, mas nunca o inverso. Se o teatro burguês no Brasil dava absoluta prioridade à forma, o Teatro de Arena de São Paulo, de origem popular, dava absoluta prioridade à emoção. Com o tempo, chegamos a compreender a identidade do trinômio ideia, emoção, forma. Mas quando começávamos a trabalhar, partíamos da emoção da personagem e permitíamos que esta se expressasse livremente no ator, determinando a sua própria forma. Esta forma a que se chegava a partir da emoção não era geometrizável, pelo contrário, era uma emoção real, profundamente dialética, rica, contraditória, humana, única. Um momentinho só, porque aqui já vai entrar, né, no Arena. Então, o Bob vai fazer todo esse preâmbulo para tipo uma fotografia, né, do porquê o Teatro de Arena surge e por que atuar de outra maneira. Eu não sei se todo mundo aqui sabe por que é Teatro Arena. Todo mundo sabe? O Zé Renato, ele era aluno da Escola de Teatro em São Paulo e ele tinha que apresentar o TCC dele. E parece que não tinha o espaço, não tinha um teatro para ele mostrar, um espaço físico mesmo. E aí havia caído em suas mãos o livro Teatro em Arena, ou Teatro em Círculo, né? Um livro em inglês, e ele então resolve fazer o seu TCC utilizando a ideia dessa autora norte-americana, e ele então faz em arena. É o teatro arena, teatro em círculo, teatro em volta. Isso, se eu não me engano, desculpa, eu estou com uma rouquidão, isso se dá em 54 ou 55, mas antes do Boal.
Então, ele cria, ao final do TCC, uma companhia, né, que é o Teatro Arena, Teatro de Arena, e o Boal só vai para lá em 56, contratado, tá? E o Sábato Magaldi consegue esse emprego para o Boal. O Boal morava no Rio, tinha voltado dos Estados Unidos, e a Petrobras tinha acabado de ser inaugurada em 54. E o Boal era doutor em plástico e petróleo, iria trabalhar na Petrobras, já tinha um emprego lá. Só que ele, o tempo todo, já era dramaturgo, já gostava de escrever, apesar de muito jovem, e ele arruma um emprego de tradutor de revista em quadrinhos. Ele passa a traduzir, né? Quadrinhos mesmo, HQ, história em quadrinhos. E assim ele ganhava vida. Mas o pai dele falou: pô, mas você fez um doutorado, cara, nos Estados Unidos e virou tradutor. E ele precisava, então, de um emprego, trabalho mesmo. E o Sábato Magaldi salvou ele nesse momento e conseguiu esse emprego para ele em São Paulo. Então, ele sai do Rio, ele é carioca, né? Tricolor, bom. Ele sai do Rio e vai trabalhar, contratado por um ano, para dirigir o espetáculo nessa companhia nova do Teatro de Arena, o Teatro Arena. E aí ele acaba ficando, após esse primeiro ano, acaba trazendo, né, o que ele havia conhecido lá nos Estados Unidos. Só para relembrar, a gente falou no último encontro, o Boal, parece que ele foi o primeiro não, que ele participou da primeira turma no Actor Studio, que estudou a primeira versão das ideias de Stanislavski. E então Boal está imbuído, cheio daquele material, quando ele volta ao Brasil em 55, e ele então vai experimentar essa ideia da emoção no Teatro Arena. Tá? Só para relembrar. E também ele acaba, de uma forma ou de outra, contemporâneo, né, do Brecht nos Estados Unidos, com a Broadway, aquelas coisas todas que usaram do Bertold Brecht, que ele fica um pouco, né, o Brecht fica um pouco nos Estados Unidos, depois que ele retorna, vai para a Alemanha Oriental. Então, é interessante o Boal fazer todo esse cenário para explicar, né, o porquê, a necessidade de modificar isto. E ele vai dando aqui já alguns sinais, né, sobre os exercícios. Aqueles 5 pontos ali, né, ele vai então falar como é que eu quebro essa técnica e levo para um pensamento político, e levo essa ideia de uma forma que venha da própria pessoa e não seja tão exterior a ela. Então, a partir de agora, ele vai começar a explicar sobre o Arena. A gente hoje teve probleminhas, né? Temos ainda aqui 11 minutinhos. Com o tempo. Alguém quer falar alguma coisa? Não, que quando eu estava lendo esse capítulo, dava para perceber a influência do Brecht na escrita dele. Ótimo. Quando você falou Brecht, dá para perceber nisso na busca da dialética, de uma crítica, e de não ser um teatro bonito, e sim um teatro que faça refletir, né? E dá para perceber em toda essa escrita a influência. Eu achei muito interessante esse capítulo. Sim, e também ele vai falar desse ator-criador, né? E vai perguntar ao povo, né? Vai pesquisar, mas vai perguntar se é isto, se não é, ou seja, vai dialogar e não somente usar a roupa do rei. Por isso que eu gosto de ler, sim, pegar os livros do próprio Boal para entender Boal. Né? Essa ideia de entendê-lo, ou fazer somente os jogos, exercícios, pular direto para o Teatro Fórum, acaba, geralmente, a gente não entendendo o porquê daquela dramaturgia, né, que ele vai depois tentar destruir. Então, o Boal, não esqueçam, ele é guerrilheiro. Não esqueçam, ele é da ALN, da Aliança Libertadora Nacional. Ele usa o teatro, né, como colocou logo no início, para
à vida, como Lenira lembrou, né? Ele prefere os artistas, né, que utilizam o teatro para a vida, e não aqueles que dão a vida pelo teatro. E tem tudo a ver com o que você falou, sim, né? O Boal foi, né, um profundo admirador de Brecht, e eu, inclusive, costumo dizer que ele dá continuidade, né? E eu acho isso muito positivo. O teatro, até Stanislavski, né? Eu acho que eu já falei isso aqui, ele não via no ator, na atriz, uma pessoa pensante. E também a forma e o que teatro que fazia era só para um grupo, só para uma classe. Aí vem, né, a Revolução Soviética e a necessidade do teatro proletário, e o Boal vai seguindo, e o Brecht deixa toda aquela obra, e o Boal segue. Inclusive, as peças didáticas, eu entendo assim, quando o Brecht fala, não são para ler, nem para ver, e sim para fazer. Eu acho isso fundamental. Porque o que eu entendo? Quando você entra e faz a peça didática, é na experiência do corpo que você entende aquela personagem. É fazendo, é dentro. É enquanto ator fazendo a personagem, enquanto atriz fazendo, que você vai ter essa consciência, né, do dialético, de tudo isso ali. E por isso não é para ver, e sim para fazer. E aí ele escreve peças para fazer, não peças para ver, e vai chamar de peças didáticas. É assim que eu vejo, né, esse processo. E o Boal, às vezes eu digo vai além, não é uma boa palavra, mas o Boal dá continuidade e estende essa experiência para todos. Né? Porque quando você participa de uma oficina do Teatro do Oprimido, é fazer na veia, é peça didática. Todos os jogos você está fazendo, o teu corpo está fazendo, e você vai entendendo. Quando a gente para e faz a roda de elaboração, e eu pergunto, você pergunta, e aí, o que você achou, como é que foi, como não foi? Você faz ali a praxis, né? Aquilo olha, eu fiz e entendi, não entendi, ele fez aquilo. Então, para mim, é uma continuidade, né, desse conceito de fazer e entender, né, do Brecht. Só que, além disso, após a oficina, quando surge algum trabalho, né, de dramaturgia de fórum, o que Boal faz? Ele estende isso para quem está assistindo aquela peça. Ele fala, não, você não vai ver, não. É didático. Venha, entra, faça, experimente você no lugar da oprimida, do oprimido, discutindo, dialogando com essa tensão do opressor. Oprimido, opressor, olha o dialético ali. E realmente, quem já participou e sabe disto, a experiência é única. Uma coisa é quando eu vejo um espetáculo, e outra coisa é quando me possibilitam entrar no espetáculo e é o meu corpo, a minha voz que está fazendo. Então, nesse sentido, né, não sei se eu fui tão explícito, tão claro, é que eu vejo a continuidade das peças didáticas no fazer, né, que o Brecht propõe fazer, só que o Boal ele dá continuidade, ele amplifica, ele amplia isto, e mesmo aquele que nem sabia que podia fazer, fala, não, mas peraí, então venha, entre, faça. Mais didático que isso é impossível, né? A experiência em si. Então, realmente, claro, eu sou suspeito, eu sou muito parcial, mas, para mim, o Boal ele entende Brecht muito bem e vai amplificar. Tá. A gente está com problema, não, né? O horáriozinho aqui foi. Eu também vou viajar, não quero atrapalhar também o sábado de ninguém. A gente, então, leva para o próximo encontro, né, gente? A emoção prioritária, que é interessantíssimo também a gente entender isso para entender os exercícios, tá? Tem ainda muitas páginas aqui.
Vamos Rico, ver o Oi, diz. não sei se deixa para a próxima semana, enfim, a Yaslaine, ela pergunta, na visão do Boal, como fica o aprendizado através de ver? Não sei se caberia responder agora ou deixa para a próxima semana. Está silenciado. Está no mutado, mudo, Lico. Está mutado. Ok, Abri. Não, estou falando assim, Aslene, se você for fazer o curso com a Claudete, o arco-íris que a gente está preparando, entra e fala, tá? Não escreva no chat. Ela é radical, ela ficou 30 anos com o Boal, 25. Eu sou um pouco menos radical, mas ela simplesmente ignora, não lê chat. Para ela, estamos aqui discutindo, falando. Então, assim. Mas eu sou menos radical, tá, Yaslene? Então, a gente deixa assim, traz na próxima, para a gente dar continuidade. E como eu falei, hoje tem uma estreia no Rio, e eu quero muito ir a esse trabalho da minha irmã, Anissagé, e eu estou em São Paulo, vou pegar o carro e vou correr para estar às 7 horas lá no CCBB do Rio. Então, vou dar uma paradinha, comer alguma coisa e vou pegar a estrada. Tá, a gente fica para a próxima, mas eu quero falar que eu estou muito feliz de estar com vocês aí, as companheiras, os companheiros, agradecer muito ao Domênico por ter criado aí a reunião no Zoom, né? Espero que tenha ficado gravado as duas, né? Eu acho que sim. E ler Boal é sempre muito importante para entender Augusto Boal. O teatro do oprimido, ele tem, né, toda uma teoria, toda uma retaguarda, o que não impede de praticá-lo, mas como o próprio Boal falou, é possível qualquer pessoa fazer, mas à medida que ela vai se aprofundando, ela se transforma num comunicador melhor, né? Uma peça bem estruturada, bem montada, ela vai atingir o objetivo de colocar esse público com desejo, com tesão de também fazer teatro, e fazer teatro quer dizer reapresentar fatos, conflitos da sua própria comunidade, né? E discutir, e do que aquele que não aperfeiçoa. Não é obrigado, mas é bacana. E eu entendo que nós aqui queremos entender um pouco mais, queremos fazer o nosso ofício, nosso trabalho, em qualquer lugar, seja ele qual for, um pouco mais, né? Mais, com maior eficiência. Então, por isso, esses estudos que a gente vem fazendo. Então, quero agradecer muito a paciência, quem topa ficar por aqui, lendo o livro, discutindo, né, cada ponto, cada parágrafo, e a gente se encontra sábado que vem. Lembrando, gente, que as inscrições para as Jornadas Internacionais Teatro do Oprimido Universidade, na sua 10ª edição, é um evento que a gente faz com muito carinho, vai ser esse ano no Pará, em Marabá, mas tem também a parte online. Então, eu vou a Marabá, a Lenira vai a Marabá, outras pessoas vão a Marabá, o Fernando Leão, mas quem não pode ir por qualquer motivo, pode se inscrever lá no even3.com.br, procura 10ª Gitou, tá? É gratuito, é só se inscrever, e vai ter uma boa e grande programação online, inclusive oficinas, tá? Várias oficinas, e lá também haverá atividades presenciais. Eu vou dar uma oficina presencial, Lenira vai dar uma oficina presencial, entre outras coisas que vamos ter. Então, se inscrevam. E também peço sempre para divulgar, né, os cards que a gente coloca, as oficinas, os cursos do CTO, tem o tempo todo, alguns cursos que eu ministro também, porque eles, de uma forma ou de outra, claro, a maioria às vezes é paga, mas também tem os cursos que são financiados e que são gratuitos. A gente consegue, às vezes, o financiamento. E aí, então, eu peço a vocês que divulguem todos eles. Repetindo, vai ter um agora na Liberdade, TO na Liberdade, vai ter um pela Célia Helena, TO em Negritude, vai ter depois em janeiro, na Bahia, e bem, eu botei uma lista lá
eu envio para vocês de novo, quem não pegou. Mas é replicar, não estou nem falando para fazer, não. Mas replica, publique nas suas redes. Alguém ficou com alguma dúvida até aqui? Ou a gente pode parar e fechar? Ok. Lico, Ui. eu só tenho uma dúvida, mas não é em relação ao livro. Mas sim, é que eu tive dificuldade de entrar e eu fiquei meia hora achando que o problema era meu, até que eu resolvi ir lá para o chat. E aí eu vi que o problema não era meu para entrar na aula. Tá. Então, eu quero saber se na próxima aula vai estar funcionando aquele... Em princípio, sim. O que aconteceu foi que as reuniões da Agitou, esse ano, não estão com dia fixo. Então, está sendo mudado dias e horários. E aí, por algum motivo, não sei, mas marcaram nesse sábado. Né? Já sei que a outra, acho que não será no sábado, mas aí por algum motivo... Ficou sábado, está dia 19. Chegou no mesmo horário? No mesmo horário? 9 às 11. 9 às Posso- 11. Posso dar uma Então, a sugestão, usa gente? o Domênico de novo, tá, Domênico? Fica aí para a gente É, gravar. Obrigado. Tá. Porque tem também um outro aplicativo que chama Jitsu, que você pode usar igual o Meet, só que ele é aberto, e você pode usar, pode gravar, e qualquer pessoa, e não tem um tempo determinado, não é como o Meet, que tem um tempo determinado. Manda É uma aqui opção no também. grupo, manda aqui no grupo que eu vou baixar. Muito obrigado, adoro vocês contribuindo aí. Isso aqui é um grupo, tá, gente? Não é um curso, não é oficial. Oficial que eu digo assim, ninguém está aqui para formar ninguém. E juntos e juntas a gente está aqui compreendendo, estudando a obra do Boal. Beijão no coração. Obrigada, Até sábado Nico. que vem. Boa viagem. abraço. Tchau, gente. Valeu, obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Até sábado. Ótimo feriado a todos. Vocês também. Beijo. Tchau, Romão. Tchau, galera.